E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai resolver uns exercícios envolvendo força de atrito, certo? Quero compartilhar com você aqui uma tela com os exercícios que já estão prontos aqui e bora lá. Olha só, o primeiro exercício, ele diz o seguinte: uma caixa retangular de peso 500 newtons encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal, onde o coeficiente de atrito estático entre eles é 0,5. Quando o indivíduo empurra a caixa com a força de 400 newtons, como indica a figura, verificaremos que, admita que o seno do ângulo alfa e o cosseno tenham valores iguais a 0,6 e 0,8. Olha, eu expliquei na aula sobre dinâmica, sobre os tipos de força, e eu falei sobre a força de atrito. E hoje eu resolvi gravar um vídeo só com exercícios de força de atrito para que você tire as suas dúvidas sobre essa força. É muito importante que você saiba ela e essa força ela dá um trabalhinho a mais. Então por isso que eu preparei aqui alguns exercícios para a gente trabalhar isso. Primeira coisa, dois tipos de atrito, estático e dinâmico. O estático é quando não há movimento relativo e o dinâmico ou cinético é quando há movimento relativo, certo? O atrito estático ele é variável, ele vale de 0 até um valor máximo que a gente chama de atrito de destaque. E já o cinético, ele é menor do que o cinético é menor do que o estático e ele é constante. Então, assim, vou jogar valores, isso vai depender de cada situação, tá? O estático ele pode valer, por exemplo, de 0 até 100. Depois que começa a ter um movimento, vamos supor que ele caia para 80 e fica 80 em qualquer situação. Um exemplo disso é esse exercício que a gente vai fazer aqui. Olha só, eu marquei aqui ó, do lado direito, você está vendo as forças que estão atuando nesse bloco. Para baixo, você tem o peso dele aqui, ó. Para cima, a normal. E esse F que essa pessoa está fazendo aqui, ó, como está inclinada, eu vou calcular o F na direção X e o F na direção Y, certo? Então, olha só, deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. Olha só, eu tenho aqui o peso, eu tenho aqui a normal, e eu tenho aqui o F na direção X e aqui o F na direção Y. Como esse bloco está parado, eu tenho aqui o que a gente chama de força de atrito. Tudo bem? Bom, eu tenho certeza que se ele está parado, a força resultante nesse cara aqui vai ser 0. Tudo bem? Bom, olha só, como que eu calculo o Fx? Olha só, o F está aqui e o ângulo alfa está nesse ponto aqui, ó. O Fx, que está para cá, ó, ele está com o ângulo alfa. Se ele está com o ângulo alfa, Fx é F vezes o cosseno de alfa. Eu coloquei A aqui, mas é alfa, tá bom? O Fy está sem o ângulo alfa, então é F vezes seno alfa. Beleza? Então vamos lá. Fx, o F, ele já me deu o valor no enunciado. Confira aqui o valor, ó. 400 newtons, né? Cosseno do alfa, 0,8. 400 vezes 0,8, 320. 400 vezes 0,6, 240. Bom, para que esse cara esteja em equilíbrio, essa normal aqui tem que ser a somatória desse Fy com o peso. O peso dele ele já me deu. E eu já tenho o Fy aqui, ó, 240 mais 500, 740. Beleza? Força de atrito eu calculo como sendo μ vezes a normal. O μ ele me deu que é 0,5 e a normal eu acabei de achar que é 740. Beleza? Ou seja, a força de atrito é 370 newtons. Olha, ele me falou que esse cara está parado. Se ele está parado, essa força de atrito é estática. Então, a força de atrito estática, ela vale de 0 até esse valor aqui, ó, 370. Certo? Se eu faço uma força nesse cara aqui
de forma que eu quero botar ele em movimento, mas essa força não ultrapassa esse valor de 370, o atrito apenas iguala. Quem está tentando empurrar ele aqui, ó, é o Fx. O Fx, a gente calculou que ele vale 320. 320 não vence esse 370. Ou seja, a força de atrito apenas iguala esse valor de Fx e a nossa resposta é a letra D, 320 newtons. Olha só, se esse Fx aqui, ó, fosse, por exemplo, 100, a força de atrito também seria 100. Dentro, mas você calculou aqui que a força de atrito é 370. Pois é, o FAT estático ele é variável, ele vale de 0 até um valor máximo. Até esse valor aqui de 370, esse atrito consegue segurar esse cara parado. Passou disso aqui, aí ele entra em movimento, certo? Então, se quem está empurrando ele na direção X é 320, não venceu esse 370, ele não entra em movimento. Ele está parado e o atrito só iguala a essa força que está sendo feita aqui, que é o 320. Logo, alternativa B. Beleza? Desculpa, alternativa D. Pessoal, vamos para o próximo. Olha só. Sobre uma mesa plana, alguns estudantes conseguiram montar um experimento simples, usando dois corpos cujas massas são M igual a 3 kg e M 7 kg, em que simulam duas situações distintas, conforme a descrição a seguir. Número 1, não existe atrito, e número 2, existe o atrito com o coeficiente de μ igual a 2/7. Tendo em vista as duas situações, 1 sem atrito e 2 com atrito, e admitindo-se que o atrito na polia e em sua massa são desprezíveis e a aceleração da gravidade é igual a 10, então pode-se afirmar que as acelerações A1 e A2, nos casos 1 e 2, são em metros por segundo ao quadrado, respectivamente, iguais a... Bom, olha só, galera. O que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Eu estou colocando a situação 1 aqui, ó, do lado esquerdo em cima para você, e eu quero te falar o seguinte, eu fiz aqui, ó, o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos. Para baixo aqui, ó, eu tenho o peso, eu estou chamando esse aqui de 1 e esse aqui de 2 para facilitar a minha vida. Normal para cima, e aqui, ó, tração. Como não tem atrito, não tem nenhuma força para a esquerda. No bloco 2, esse daqui, ó, para baixo peso 2, para cima tração. Olha só, essa normal aqui vai cancelar com esse peso. Eles são iguais, atuam no mesmo bloco, então a força resultante do 1 vai ser somente a tração. A força resultante do 2 vai ser o peso de 2 menos a tração, certo? Como eu tenho tração aqui e tração aqui com sinais opostos, quando eu somar essas duas equações aqui, essas equações, ficará FR1 mais FR2 igual ao peso de 2. Força resultante é massa vezes aceleração. Se eu quero saber a força resultante de 1, eu faço massa do 1 vezes aceleração. Força resultante do 2, massa de 2 vezes aceleração. Peso é massa vezes gravidade. Então a aceleração vai dar 3. 3A mais 7A é 10A igual a 30, o A igual a 3. Essa é a aceleração A1, tá bom? Agora, na situação 2, vai aumentar essa força de atrito que eu deixei em azul aqui, ó, para que você veja ela bem destacada. O peso e o normal vão continuar se anulando, então a força resultante do 1 agora vai ficar tração menos FAT, porque eu tenho esse FAT para o lado esquerdo aqui. E a força resultante do 2, P2 menos a tração. Beleza? Quando eu for somar essas duas equações, mais tração com menos tração cancela. Do lado esquerdo do igual, FR1 mais FR2. Do lado direito, peso de 2 menos FAT. Força de atrito é o μ, que ele me deu, vezes a normal. Normal é igual ao peso, nesse caso aqui, ó, certo? Então, 2/7 de 70 dá 20, né? 3A mais 7A igual a 30 menos 20. 30 menos 20 é 10. 10A igual a 10, A igual a 1. Beleza? Se A é igual a 1, resposta letra D também. Beleza?
Opa, vamos lá. E vamos para o último exercício. Eu preparei só 3 exercícios aqui, porque esse último aqui, ele é um pouco mais trabalhoso. A gente vai gastar um tempinho a mais nele. É legal que você tenha um tempo para você estudar, que você pegue mais exercícios para você fazer. E vamos para o último exercício aqui, galera. Preparei só 3, porque esse terceiro aqui ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ele envolve atrito e plano inclinado. Beleza? Vamos lá. Os corpos A e B de massas 8 e 2 kg respectivamente sobem o plano inclinado a seguir com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Se o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e o plano é de 0,5, então o módulo da força F paralela ao apoio dos blocos e no plano da figura vale, ele me deu os dados aqui, G igual a 10, cosseno 0,8, seno 0,6, as massas 8 e 2, coeficiente de atrito 0,5 e eles sobem com aceleração 1. Vamos lá. Olha só, galera. Eu separei os 2 corpos aqui, ó, o corpo A e o corpo B. O A, ele tem peso normal, o F e o FBA. O que é esse FBA? Quando o A tenta subir, o B atrapalha ele, o B faz uma força nele, tem esse FBA. Tenho aqui a força de atrito, que é contrária ao movimento. E esse PX, que eu comecei a circular aquela hora, e esse PY aqui, são os componentes do peso, certo? O B, ele é empurrado para cima pelo A, então eu tenho aqui a força que A faz em B, eu tenho o peso dele, o peso de B, normal de B e a força de atrito de B. PX e PY também são as componentes do peso dele. Olha só, como eu sempre falo para os meus alunos, e eu quero que você entenda isso, é o seguinte, olha aqui, ó, a gente vai precisar fazer essas contas aqui no meio, aqui, ó, olha aqui. O tanto de coisa que tem aqui. Cara, é muita conta, é muita conta. Então, eu sempre faço o seguinte, eu venho aqui do lado, calculo, olha aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, vou calcular PX, PY e as forças de atrito. Sempre que eu tiver muita coisa igual esse exercício, eu vou calcular isso tudo separado, tudo separado. Por quê? Porque isso vai facilitar a minha vida, você vai ver agora, olha só. Como que eu sei o que eu vou precisar calcular também? Vou montar a força resultante do A. Se eu sei que o A está subindo, a resultante vai ser o que está para cima menos o que está para baixo. Vai ser F menos FAT-A, FBA e PX do A. A força resultante do B, se ele também está subindo, FAB menos FAT-B menos PX do B. A força que o A faz no B e que o B faz no A são iguais, eu corto uma com a outra, força resultante do A mais força resultante do B vai ser isso aqui, ó. F menos FAT-A menos PX de A menos FAT-B menos PX de B. Olha só o tanto de coisa que eu preciso aqui, ó. Se eu for jogar aqui, PX é peso vezes seno, PY é peso vezes cosseno, jogar a força de atrito, cara, eu vou errar isso aqui fatalmente, porque é muita conta misturada. Então, eu venho aqui, ó, PX, a gente já viu isso, se esse ângulo alfa está aqui, ele vem para cá, PX está 100, PY está com. Então, PX é peso vezes seno, PY peso vezes cosseno. Para o A, o peso é 80. O sen, vezes o seno, está aqui, ó, PX para o A, 48. PY para o A, peso vezes cosseno, 0,6 vezes 8, desculpa, 0,8 vezes 80, 64. Faço a mesma coisa para o B. PX é peso vezes seno. PX vai ser igual a peso do B é 20 newtons, né, porque a massa dele é 2, peso é massa vezes gravidade, 20 vezes 0,6, 12. PY é peso vezes cosseno, 20 vezes 0,8, 16. Daí eu vou calcular a força de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal. Olha aqui, ó, a normal, em ambos os casos, é o PY. Aqui eu não coloquei normal de A, é normal de A, aqui é normal de B e PY do B.
Então, para o A, a normal é o PY dele. Então, se eu for calcular a força de atrito que atua no A, é o μ, que é 0,5, vezes a normal de A, que é o PY de A, que é 64. Vai dar 32. Se eu for calcular a força de atrito para o B, eu vou fazer o seguinte, é o μ, que é 0,5, vezes a normal de B, que é o PY de B. PY de B é 16, vezes 0,5, 8. Olha, essas contas eu já deixei todas prontas para que a gente ganhe tempo. Então, quando você for fazendo isso aqui, pausa o vídeo aí e faz as contas e vai conferindo se está batendo aqui. Isso te ajuda demais, tá bom? Então, já tem aqui ó, todos os PX, todos os FATs, todos os PYs. O que eu vou precisar? Do PX de A e B, do FAT de A e B. Tá aqui, ó, 48, 12, 32 e 8. Eu vou colocar aqui, ó, 48, 12, 32 e 8. Todos esses negativos aqui vão para o outro lado positivos. Vão para o outro lado mais. Fica 8, mais 2, mais 48, mais 12, mais 32. Aqui, ó, faltou esse 2 aqui, ó. Agora que eu percebi. Tá faltando esse 2 aqui, ó. Tá bom? Depois você coloca ele aí, ó. Mais 2. Certo? 10. Ah, não, desculpa. É porque eu já somei aqui, ó. Eu somei aqui, ó. 8 mais 2, 10. Então não tá faltando, não. Beleza? Eu vou até limpar aqui, ó. 8 mais 2 é 10. Já tá aqui, ó. 10. Menos 48 vai para o outro lado mais 48. Menos 12 para o outro lado mais 12. Menos 32 vai para o outro lado mais 32. Menos 8 vai para o outro lado mais 8. Olha só. 48 mais 12, 60. 32 mais 8, 40. 60 com 40, 100. Mais 10, 110. Beleza? Alternativa, letra D. Se você notar, eu percebi isso aqui agora, todas as respostas que eu escolhi deram letra D. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha te ajudado. Esses vídeos aqui são bem para ajudar vocês aí nessas resoluções de exercício. Se você tiver alguma dúvida aí na questão dos exercícios, manda para a gente que a gente está disponível aí. Beleza? Valeu, muito obrigado e tamo junto nessa aí, velho. Até mais.